Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar temas relacionados à função. O que é uma função? Para que serve? Qual é o benefício de uma função? Imagine o seguinte, você tem um código complexo, extenso, e a cada modificação ou a cada atualização do código, você tem que trabalhar ele de maneira macro, ou seja, analisar ele como um todo. Isso se torna muito complexo. E a função permite com que eu crie esse código em partes. Trabalhando um código extenso em partes separadas, logicamente, a gente vai ter mais facilidade, vai se tornar mais simples o trabalho com esse código. De tal forma que a função ele tem esse grande benefício. Eu consigo pegar um código, dividir ele por partes e trabalhar ele de maneira individual, deixando menos complexo. Aqui no slide vocês observam que eu tenho aqui um fluxograma de blocos bem objetivo, mostrando para vocês como seria essas funções. Imagine assim, digamos que aqui no Function 1, conforme vocês podem observar, eu tenho tudo uma escrita de código. Eu não coloquei aqui, mas imagine o seguinte, que aqui eu tenho várias instruções. E no Function 2 também várias instruções. E cada um representa uma parte do meu código. Se eu trabalhasse essas instruções da função 1 e as instruções da função 2 de maneira conjunta, eu teria um código extenso. Eu posso simplificar isso e organizar essa escrita do código com a invocação, o chamamento dessas funções. Ou seja, eu teria a minha rotina principal. Ao executar minha rotina principal, eu chamaria a minha função, executaria todas as instruções que tem dentro dessa função e retornaria a minha função principal. E ali ele executar a próxima instrução, que seria a função 2. Iria até na função 2, executaria todas as instruções da função 2 e retornaria o nosso main. E assim eu poderia ter várias outras instruções, vários outros chamamentos de funções na minha rotina. O interessante e o grande benefício disso é que se essa função ela tem uma determinada ação, digamos que o objetivo dela seja calcular a média e o objetivo da função 2 seja calcular número maior, por exemplo, isso significa que se caso eu precisar alterar alguma coisa relacionada à função que calcula a média, eu vou direto na região do meu código que está aquela função e se concentro apenas nessa função. A mesma coisa ocorre caso eu queira encontrar um número maior. Não apenas isso, você dividir todo o seu código por partes, você pode estar utilizando essas funções, chamar essas funções, invocar essas funções em qualquer momento. Então vocês, de certa forma, simplificam o código. A partir do momento que eu precisar calcular uma média, eu só chamo a função, insiro o parâmetro dela e o resultado já vai trazer para mim a média. Sem precisar, a todo momento, eu precisar efetuar o cálculo da média, porque a minha função já vai fazer isso para mim. Então, aqui vocês conseguem observar de uma maneira bem objetiva de como a função atua dentro da execução do código. Nesse outro slide, aqui eu já tenho um exemplo de uma função, desde como a declaração e a invocação dessa função. Então, aqui nós temos a nossa rotina principal, tradicional, que é onde executa todas as nossas instruções, que até então nós fazíamos os códigos todos dentro dessa função main. Agora, você viu que foi criado fora da função main uma outra função. No caso aqui, uma função do tipo float square. E o que isso representa? Representa o seguinte: na hora que eu executar meu código, ele vai executar o que eu tenho na minha função principal main. E na minha função principal main, eu tenho aqui uma instrução de chamar, invocar a função square que está aqui. A partir do momento que eu invocar essa função, ele cai aqui dentro desse pontilhado vermelho aqui,
que é a minha função, e aqui eu executo todas as minhas instruções. Ah, mas o que é esse float, x, o que é esse return, result? A gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais detalhada nos próximos slides. Aqui é só para vocês terem o entendimento no código de como é a declaração de uma função e a invocação de uma função. Bom, primeiro passo, vamos entender como declarar uma função. Eu vou criar uma caixinha para executar as instruções que eu preciso. Ou seja, vai ser uma parte do meu código. Nessa declaração dessa função, essa caixinha, que é onde toda vez que eu chamar ela vai receber parâmetros ou não e vai me retornar um valor, você tem que fornecer o tipo da função. O exemplo aqui é pontuado int. Então, qualquer resultado que eu tiver dentro dessa função, ele vai sempre retornar um resultado do tipo int, inteiro. Aqui é o nome da função, aqui está func, mas vocês podem colocar qualquer nome que se associe, né, à parte do código, melhor vocês interpretem, né? E dentro do parênteses os parâmetros dessa função. Então aqui eu vou ter um parâmetro chamado number, né, uma variável número que vai receber o parâmetro nessa variável. O tipo dessa variável é int, e aqui nós temos uma declaração de uma função. Então é o nome, tipo da função e os parâmetros da função que ficam dentro do parênteses. Então, o que seria esse parâmetro? Imagine assim, eu quero calcular a média. Eu tenho que fornecer os valores para poder a função calcular a média, correto? E o parâmetro é isso, os valores que eu estou fornecendo para a função para que ela possa efetuar o código, executar as instruções que tem dentro daquela função. Então, nesse primeiro momento, vamos se atentar à declaração de uma função. Muito bem. Depois que você declara uma função, então aqui eu tenho uma função do tipo void, chamada func, e eu não tenho parâmetro nenhum. O parênteses está vazio. Posso declarar uma função sem parâmetro nenhum? Posso. Aqui nesse slide, o foco é entender como que ocorre a invocação de uma função. O que é invocar uma função? É chamar a função. Função, eu preciso de você agora. Executa as instruções que você tem aí programado no seu corpo. Então, essa função, por exemplo, o que ela tem programado aqui? Ela tem entidade code para escrever na minha tela teste da invocação e atribui, né, uma variável aqui chamada globovar, incrementa um valor nela. Essas são as duas instruções dentro dessa função. Então, quando executa esse código, ele vem aqui na minha instrução main, entra no meu loop for e executa a função. A invocação da função como funciona. Eu tenho que determinar o nome da função. Então, esses nomes aqui têm que ser idênticos, né? Então, se eu tenho uma função que eu declarei que chama func, na hora de eu chamar ela, eu tenho que colocar o mesmo nome. Entre parênteses, eu atribuo os parâmetros. No caso aqui, essa invocação é uma invocação simples, sem enviar valor. Então, chamei essa função. A partir do momento que eu chamar essa função, ele vem aqui e executa o que está aqui dentro. Só que, como a gente já tem um comando for aqui já mostra um exemplo para você que, por exemplo, eu preciso chamar essa função 3 vezes, 5 vezes, executar as instruções que eu tenho dentro dessa função várias vezes. Então, aqui eu já posso utilizar o loop for. Então, pelos parâmetros que eu tenho aqui no for, ele vai chamar essa função 5 vezes. Então, ele vai imprimir na minha tela 5 vezes teste na invocação, conforme é pontuado aqui no console. Então, isso aqui é a resposta, né, o resultado da minha execução desse código aqui. Bom, então, precisou invocar uma função, basta colocar o nome dela, abrir e fechar parênteses, se caso você não queira mandar parâmetro nenhum. Então, aqui é a parte da declaração que a gente viu anteriormente, e aqui é a invocação.
Nesse outro exemplo, eu quero invocar, eu quero chamar minha função, só que eu quero atribuir valor a essa função. Né? Eu quero que fornecer parâmetros para que essa função, através desse parâmetro, execute as instruções que tem dentro da função, no caso. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a minha função principal main. Quando é executada, vem aqui, chama a função chamada cálculo, invoca a função cálculo. Automaticamente ele vem para cá e executa essas instruções. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Na hora que eu executar esse código, ele simplesmente declara, mas o que está aqui dentro não é executado, tá, gente? Ele vem direto aqui para o int. E só é executado essas instruções a partir do momento que ocorrer a invocação, a partir do momento que ocorrer o chamamento da função. Enquanto isso não ocorrer, ela fica aqui na espera, esperando ser utilizada, ser chamada. Bom, então aqui nós temos o chamamento da função cálculo, então ele vem para cá, só que aqui tem um detalhezinho. O parênteses não está mais vazio. O parênteses tem um parâmetro aqui dentro. Que parâmetro que é esse? É uma variável chamada var. Então isso representa o quê? Que nessa função principal foi declarada essa variável var e atribuído um valor para exemplificar. E esse valor que está sendo exemplificado aqui é 5. Então quer dizer o quê? Quando eu chamar a função, eu mando para essa função o parâmetro, ou seja, o valor que está atribuído a essa variável var. Ou seja, quando essa função for chamada e ela for executada, aqui aonde eu tenho o valor param, é atribuído a esse param aqui o quê? O valor do meu parâmetro que eu estou enviando para minha função. Então, no caso aqui, eu poderia digitar valor 5 aqui. Né? Só que eu estou enviando uma variável com o valor 5, atribuído o valor 5. Esse valor 5 vai ser o parâmetro para minha função. Resultado, esse 5 ele vai ser atribuído a essa memória, a essa variável de parâmetro da minha função, ou seja, o 5 é atribuído ao parâmetro, ele é incrementado aqui e logo em seguida é mostrado na tela. Out parâmetro. Então veja bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor 5. Esse 5 está nessa variável e essa variável foi enviada para a minha função como parâmetro. Chegando aqui na minha função, esse 5, esse valor que está dentro da minha variável, é atribuído a outra variável de apoio aqui na minha função, ou seja, onde armazena o parâmetro, e aqui eu trabalho dentro dela. Então aqui no caso foi incrementado e mostrado na tela. Não era assim. Na hora que chega aqui, é incrementado e mostrado na tela. Ou seja, aqui vocês vê a resposta no console. Onde era 5, incrementou e mostrou na tela. Apareceu 6. Então, é dessa forma que eu invoco, né? Eu chamo uma função e mando um parâmetro para essa função. No caso aqui eu estou mandando o valor, a variável var, que lá dentro está atribuído o valor 5. Ok? Existem outras formas de fazer essa transferência de parâmetros para uma função. Aqui, nesse exemplo, você já tem a passagem de parâmetros através de referência. Qual que é se vocês notarem aqui, comparado ao exemplo anterior, praticamente você não consegue observar diferença nenhuma. Mas o grande detalhe aqui, ó, está nesse e-comercial aqui. Ó. A partir do momento que tem esse símbolo, significa que o valor está sendo fornecido por referência. Ou seja, quando é executado minha função principal, eu atribuo a variável var o valor 5, invoco a função cálculo com o valor, né, com o parâmetro var. E aí eu envio, assim, a partir desse momento que eu invoquei, eu caio aqui na minha função. Caindo aqui na minha função,
na minha variável parâmetro, ele recebe o valor que está vindo. Então, no caso aqui é 5. Como é por referência, olha o que vai acontecer. Esse parâmetro, esse valor 5 é incrementado e eu tenho o retorno por referência aqui para minha função principal. Então, eu tinha 5, foi incrementado 1, então ele retorna quanto? Retorna 6. Retornando para minha função principal e logo em seguida é apresentado na tela. Se você não fazer isso por referência e mandar apresentar o valor da variável var no console, você vai ver que esse 5 vai lá na minha função, é incrementado, porém eu não tenho referência de retorno. De tal forma que o que vai ser apresentado no console em vez de ser 6 vai ser o próprio valor 5. Então, esse símbolo aqui é importante. Ou seja, eu quero usar o resultado da minha função para executar mais alguma instrução ou outra instrução aqui no meu main. Então, para isso, é importante você usar esse símbolo para referenciar o recebimento do parâmetro da função. Okay? E aqui eu tenho um exemplo um pouco mais complexo, passando parâmetros. Né? Então, observe aqui que eu já estou trabalhando com outros tipos de valores. Né? Então, estou trabalhando com valor inteiro, estou trabalhando com string. Então, tudo isso daqui é possível você trabalhar numa função. Então, observe aqui. Ó. Eu tenho uma função principal. A partir do momento que ela é executada, eu vou chamar 3 vezes a função chamada newFunction, né? Do jeito que está aqui. Só que cada vez que eu chamo, ele vai lá, executa e retorna ou não um valor, ou apresenta ou não na tela do console aqui a resposta. Vai depender das instruções que eu tenho aqui. Então, observe que quando eu chamo a primeira vez, invoco a primeira vez a função, ó, eu envio 2 parâmetros. Um parâmetro chamado olá e um parâmetro chamado 2, valor 2. Na segunda vez que executa essa função, ele manda apenas um parâmetro. E na terceira vez que ele executa essa função, ele não manda parâmetro nenhum. Aqui é interessante vocês entenderem, porque eu já estou dando para vocês 3 possibilidades. Quando você envia parâmetros, quando você envia parâmetros faltando, ou quando você não envia parâmetro nenhum, como que a função se comporta. Olha aqui que legal. Quando é executada essa primeira função aqui, então ele vem, cai aqui na minha função. Aí ele vai perguntar, tem algum parâmetro para eu executar as instruções que eu tenho aqui embaixo? Aí vamos ver o que a gente tem de parâmetro. Ó. Eu tenho um parâmetro, uma string chamada olá. Então a mensagem vai receber olá. Então no lugar do bom dia vai entrar a string olá. E aonde eu tenho o valor 2 vai ser atribuído como parâmetro aqui no meu loop. Então aqui era 1. Então ele vai passar a ser 2, porque são os novos parâmetros que eu estou mostrando para ele. Desculpa aqui a letra, mas aqui é o olá e aqui é o parâmetro 2. Beleza. Com esses 2 dados de parâmetro, aí ele executa a instrução que eu tenho aqui. O que eu tenho na instrução? Eu vou executar um comando for, né? Vou fazer um laço aqui de quantas vezes vai depender do valor que eu tenho aqui no parâmetro loop, né? Na variável loop, que no caso é 2. Então, como no lugar da variável loop o valor ficou 2, então isso significa que eu vou executar esse for 2 vezes. Porque eu estou inserindo o parâmetro de quantas vezes o for eu quero que ele execute. Então ele vai executar 2 vezes e na hora que ele executa cada vez, o que ele faz? Mostra na tela para mim, né, no console, o valor, né, a informação que está dentro da variável MSG. E MSG está bom dia? Não, não está bom dia, porque eu mandei o parâmetro olá. Então aqui saiu o bom dia e ficou olá. E olha aqui o que aconteceu. Ó. Ele imprimiu 2 vezes na tela olá.
Então, na primeira invocação da função, então vocês já estão vendo um exemplo aqui de como atribuir mais do que um parâmetro, né? Você já pode iniciar os parâmetros da minha função já com informações. Se caso você não mandar parâmetro nenhum, esses parâmetros que já estão aqui vão ser considerados padrão e vão ser trabalhados com esses valores aqui, ok? Então, vamos para a segunda execução. Deixa eu limpar um pouco a tela aqui. Vamos para a segunda execução. Então, nós estamos aqui, ó, nessa execução. Nessa execução, eu mandei apenas um parâmetro, chamado oi. E não mandei parâmetro nenhum de loop, né? Só mandei um parâmetro. Nessa situação, quando essa função for chamada e receber esses parâmetros aqui, aonde é bom dia, vai ser substituído por oi. E onde é a quantidade de loop, eu não tenho parâmetro para ele. Então, continua o que está lá já atribuído. Então, no caso aqui, já continua o valor 1. De tal forma que, como a quantidade de loop é 1, então quantas vezes esse for vai ser executado? Apenas uma vez. Mas vai ser escrito o que na mensagem? Vai ser escrito um novo parâmetro que chegou, que é oi. Olha aqui. Se escreveu apenas uma vez oi. Okay? Muito bem. E vamos para a nossa última função. Então, deixa eu apagar aqui. Caneta. Tá aí. Caneta. Tá aí. Então, vamos executar essa função. Chamar essa função. Quando a gente chamar, vem para cá. Está trazendo algum parâmetro? Não está. Se não está trazendo parâmetro, ele assume os parâmetros que já estão sendo estabelecidos na função. Então, ele não substitui esses parâmetros. Então, quantos loops ele vai executar? Se o loop vai valer 1, ele vai executar uma vez só. Uma vez esse comando for. E, na hora que ele executar uma vez, ele vai imprimir na tela o valor, a variável MSG. E o que tem nessa variável? Aí tem bom dia. Por quê? Como eu não mandei parâmetro nenhum, continuou o bom dia, que é o parâmetro padrão que eu tenho aqui da nossa função. De tal forma que no meu console apareceu aqui, bom dia. Muito bem. Essa que eu mostrei para vocês são funções e as formas de você transferir dados, parâmetros, valores para essa função. Vamos agora para o NetBeans, para que a gente faça alguns códigos, faça a execução e entenda melhor essa questão de funções. Muito bem, pessoal. Vamos aqui iniciar a declaração de uma função. Então, eu inicio a declaração de uma função fora da minha função principal, coloco o tipo da minha função, vou colocar int, o resultado, o retorno do resultado dessa função sempre vai ser int. O nome da função, vou colocar func, tá? Só para a gente usar os exemplos que a gente pontuou nos slides. E o parâmetro dessa função vai ser recebido e atribuído à variável x do tipo int, tá? Então, qualquer parâmetro que for enviado para essa função que eu estou declarando vai ser armazenado nessa variável chamada x. Muito bem. Abro e fecho chaves. O que eu vou fazer? Vou pegar o valor, o parâmetro que foi fornecido na variável x, vou incrementar aqui só para a gente verificar se a função fez a instrução de incrementar. Logo em seguida, vou dar um quote e mostrar na tela para a gente. Quote, mostrar o valor de x. Okay? Muito bem. Se eu executar o código do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, sem chamar função nenhuma no meu main, na minha função principal, olha o que acontece. Olha lá, não apresentou nada. Zero. Limpo. Por quê? Eu não chamei, não invoquei a função.
Então, se eu não invocar, fazer o chamamento da função na minha rotina principal, ela vai ficar apenas declarada aqui, esperando ser chamada. Então, não vai ter ação nenhuma se eu não fizer a invocação. Então, aqui eu vou fazer a invocação. Vou colocar o nome dela. Abre parênteses, fecha parênteses. Tá? E aqui eu determino o parâmetro. Então, eu posso escrever o valor direto, ou colocar uma variável para enviar o dado para a função. Vou colocar aqui um valor direto. Vou colocar aqui o valor 5. Tá? Números ponto e vírgula. O que acontece aqui? Na hora que eu executar meu código, vai executar a minha função principal. Na minha função principal vai chamar a função chamada func e mandar o parâmetro 5. Esse parâmetro 5 é armazenado em x. Aí executa as instruções que está dentro da minha função. Então, no caso aqui, é para incrementar o valor de x e apresentar na tela. Vamos ver se isso acontece. Dá um play. Tá lá. 6. Então, foi enviado o parâmetro 5, armazenou em x, incrementou o valor 1, 5 mais 1 dá 6, e apresentou na tela 6. É possível também você atribuir uma variável. Então, eu vou por aqui int y, uma variável y, atribui um determinado valor e, em vez de digitar o valor direto aqui, no parâmetro da invocação da minha função, eu coloco a minha variável. Né? Então, é atribuída a y o valor 3 e y é enviado para a minha função. O valor de y é armazenado em x, é incrementado e mostrado na tela. Vou dar um play aqui. Olha lá, 4. Então, 3 foi atribuído a y foi enviado à função, foi armazenado em x, então o que foi armazenado em x foi 3, foi incrementado o valor e mostrado na tela. Muito bem. Eu posso agora passar o valor para a minha função por referência. O que a gente faz? Aqui, após o int ali, coloco o e comercial. Então, é referência. O que isso representa? Representa o seguinte. Eu vou mandar imprimir aqui, ó, tirar aqui, ó, esse code e vou colocar aqui, ó, code. Vou mandar imprimir na tela aqui o valor de y. Só que antes de colocar a referência, vamos fazer sem a referência. Vou dar um play. Estou fazendo sem referência, eu tirei o símbolo lá do e comercial. Olha lá, o que ele mostrou para mim? Valor 3. Ele mostrou o que é pontuado aqui, ó, 3 atribuído a y. A função y foi o parâmetro da minha função, foi enviado lá. E logo em seguida foi impresso na tela o valor y, a variável y. Ah, mas não deveria ter sido incrementado porque chamou a função. Sim, o que acontece? Esse y que está atribuído 3 veio aqui, entrou em x. Então, x passou a ter valor 3 e foi incrementado. E o resultado dessa função? Ele não está por referência. Então, meu y continua valendo 3, porque é o valor do meu parâmetro. Se eu quisesse usar o resultado da função e trazer para o meu valor y, que a gente chama aí a referência, aí vocês teriam que colocar o símbolo comercial lá, o ezinho comercial. Aí sim, o que a gente espera aqui? Espera que o 3 atribuído a y é enviado à função, de tal forma que é armazenado o valor de y em x, é incrementado e é retornado por referência no própria variável y, aonde vai ser mostrado aqui para mim no meu console. Ou seja, tem que ser mostrado 4, que é o resultado da função. Vamos ver se isso ocorre. 4. Então aqui eu passei valores para minha função por referência. Tá? Então quando eu precisar usar o resultado da minha função para dar continuidade no meu código dentro da minha rotina principal ou até mesmo em outra função que eu possa chamar,
eu tenho que fazer, colocar o símbolo aqui de referência dentro aqui dos parâmetros da minha função. Bom, pessoal, eu posso também atribuir parâmetros para minha função, não apenas um parâmetro por vez, mas 2, 3 parâmetros conforme a necessidade. Então aqui eu vou preparar minha função para receber que tipo de parâmetro. Então vou apagar aqui. Vou falar que ele vai receber parâmetro do tipo string. Vou dar um nome aqui para ele poder armazenar. Eu vou chamar de nome. E já vou atribuir um parâmetro padrão aqui. Se ninguém mandar nada, vai escrever vazio. Vou colocar mais um parâmetro chamado int, tá? Que vai ser, vamos pôr aqui idade. E atribuir um valor aqui, caso não envie nada, 0. Então, se chegar nenhum parâmetro, ele vai trabalhar com um texto chamado com a string vazio, com o valor 0 aqui para a idade. A sua função para trabalhar com esses parâmetros aqui vai ter que ser void. Tá? Muito bem. O que eu faço agora? Eu vou chamar a função. Tá? Vou chamar a função, só que eu não vou mandar parâmetro nenhum. Só vou abrir e fechar parênteses aqui. Não vou mandar parâmetro nenhum para essa função. E quando eu chamar ela, eu vou pedir para imprimir a variável parâmetro nome, né? Vou dar um espaço aqui. E a variável chamada idade. Tá aí. Conteúdo. Tá ok. Fechou. Então vamos recapitular aqui. Entra na função principal, chama minha função chamada func, não envio parâmetro nenhum, está em branco. A minha função é executada. A partir do momento que ela é executada, ela vai analisar os parâmetros, se não recebeu nenhum, ela vai trabalhar com os valores atribuídos aqui inicialmente e ser apresentado no console. Tá? Vamos dar executar aqui. Tá lá. Como eu não mandei parâmetro nenhum, tá lá, mostrou vazio, 0. Tá? Agora eu vou mandar parâmetro. Então eu vou mandar aqui um parâmetro só, chamado, meu nome aqui, Wesley, apenas um. Só que a função ela está esperando 2 parâmetros, né? Eu vou mandar apenas um. Então eu vou dar um play aqui. Tá lá. Aonde era vazio, como eu mandei o parâmetro, ele assume, né? Então quer dizer que é atribuído a nome a string do Wesley e é apresentado no meu console. E idade? Idade eu não mandei parâmetro, então continua com 0. Agora eu vou mandar também um parâmetro para a idade, 37. Dá um play. Olha lá. Aí sim, os dois foi apresentado conforme o parâmetro passado inicialmente no momento que chama a função. Ok? Então, aqui eu passei para vocês algumas formas. Né? Então, se eu não mandar parâmetro nenhum, ele assume o que está sendo atribuído dentro aqui dos parâmetros da função. Se eu mandar apenas um parâmetro, ele vai assumir apenas, a variável nome vai assumir apenas o parâmetro nome e a outra mantém o valor padrão, porque eu não mandei nenhuma referência. E por fim, se eu mandar os 2 parâmetros, aí sim, ele assume os 2 parâmetros no lugar de vazio, no lugar da idade, e apresenta no console. Pessoal, essas são as funções, né? Algumas situações de manipulação envolvendo as funções. É extremamente importante vocês reprisarem, refazerem todos esses códigos, fazendo uma análise minuciosa e também resolvendo exercícios. Ok, pessoal? Até a próxima.